Seja muito bem-vindo a mais um episódio do YangCast, nessa edição especial do YangCast Tour. Para mim é um prazer imenso receber você aqui, com muita alegria que eu recebo a melhor pessoa daqui, e essa pessoa é você. Antes do meu convidado, primeiro vem você que sempre nos assiste, que sempre nos acompanha, que é inscrito do canal e seguidor do Instagram do YangCast. Nós estamos hoje aqui em Salvador, dando continuidade no YangCast Tour. Já passamos por Feira de Santana, por Simões Filhos e já tem outros lugares para passar, né, Jaziel? O Jaziel, que é o nosso assessor aqui na Bahia, o assessor do YangCast. Nós estamos com esse projeto do YangCast Tour e estamos para cima e para baixo aqui, rodando a Bahia e conversando com diversas pessoas. O YangCast Tour é bênção pura, sem mistura. Esse é o YangCast Tour na Bahia. Eu quero agradecer a todos. Ali onde está o convidado, você vai ver que nós temos a nossa placa de 100 mil inscritos no canal. Olha só que legal, 100 mil inscritos. E é mais do que números, né? 100 mil inscritos são pessoas que diariamente são transformadas através das mensagens que os nossos convidados apresentam e colocam aqui nesse tempo de mesa que nós temos. Então, eu tenho que comemorar com você, não tem como. Esse número não é só para mim comemorar, é para você também, porque você faz parte disso. Você é um dos 100. Tem até aquele hino lá, o hino, né, que fala assim, um dos tais, lembra? Velha guarda, pô, eu sou antigo. Você é um dos 100 mil inscritos, que nós batemos, aliás, 100 mil inscritos há 3 semanas atrás, e já estamos com 120 mil inscritos em nosso canal. Então isso é muito importante e por isso fica aqui a minha gratidão a todos vocês que são inscritos. Instagram, nós já estamos beirando já 1 milhão de seguidores no Instagram. O YangCast, de fato, está mostrando a cara, está mostrando que chegou para ficar, que está presente. Esse número é um número de extrema relevância. Nós, como podcast, temos essa oportunidade de compartilhar diversas mensagens com vocês e ficamos felizes porque temos retorno. 1 milhão de pessoas significa que nós temos uma comunidade, nós temos uma tribo que confia, que acredita, que ama, que apoia o projeto desse podcast do YangCast. Por isso vai a minha gratidão. E se você não se inscreveu no canal, já clica aí, se inscreve. Se não seguiu no Instagram, só correr lá no Instagram, a produção vai deixar o QR Code aqui. Faz a leitura do QR Code e você vai ser direcionado para o Instagram. Eu estou com um convidado muito especial, baiano não tem como, né, cara? Baiano, pensa num povo bom. A frase que mais define é: se você não gosta de um baiano, você precisa saber o que está acontecendo com você, porque provavelmente tem algum problema. O melhor povo do mundo são os Bahia, não é não, Jaziel? O baiano ele é intenso em tudo. Ele é intenso até na hora de acelerar e de frear o carro, como o Jaziel. Baiano é baiano, não tem como, pai. E na Bahia é assim, veio pra Bahia, você é bem recebido, você tem todo o carinho, e isso é muito importante pra nós, a gente sentir esse amor, essa proximidade do público baiano que nos acompanha. Esse convidado é um convidado muito especial. Se você está aqui nessa entrevista agora, eu quero falar uma coisa pra você. Se você cresceu ouvindo algumas pessoas dizendo para você que rico não entra no céu, não tem como você ir para o céu se você tiver dinheiro, essa entrevista é justamente para desmistificar esses assuntos, né, essas palavras que algumas pessoas falaram para você, e para falar sobre prosperidade, para responder a tal pergunta, se um cristão deve ou não deve pensar em ter dinheiro, eu estou recebendo meu querido amigo que é pastor da pastora, ele é esposo da pastora Simone que está aqui nos bastidores do Estúdio A Garagem, pai da Júlia, pai da Gabriele, pai do Israel, ele que é empresário, nós vamos entender um pouco sobre as empresas que ele tem, e é o pastor do Ministério Apostólico Salvar Nações. Eu estou recebendo e quero que vocês recebam aí com muito carinho meu amigo apóstolo Carlos Silva. Seja bem-vindo ao YangCast, meu amigo. Alegria demais. Alegria estarmos aqui, momento aguardado. E agradecer a Deus, antes de tudo. E já lhe sigo, já tenho acompanhado e tenho visto o que Deus está fazendo através da sua vida e também na sua vida. Que o Senhor lhe impulsione ainda mais. Amém, meu amigo. Eu fico muito honrado cada vez que eu ouço isso. E meu convidado veio elegante. O homem tá elegante, o homem tá com brocha ali. Olha o terno, olha o nível. Eu aprendi uma coisa. Quando o convidado, ele chega no estúdio e o convidado, ele coloca uma roupa, coloca a sua melhor roupa,
ele está passando uma mensagem, de certa forma, de que ele entende este compromisso como algo importante. Pega essa. Quando você vai em um lugar e você entende que, cara, isso aqui é muito importante, você se preocupa em colocar uma roupa, colocar algo que vai fazer sentido e transmitir essa mensagem. E o apóstolo tá bonitão. Já falei pra ele que a sorte dele é que esse terno aí não é meu número, que se fosse meu número ele ia levar pra São Paulo. Meu apóstolo, como é que o senhor tá? Como é que vai a família? Como vai as crianças, a esposa e a igreja? Tá tudo bem, graças a Deus. Minha esposa tá aqui, conforme você falou. Os filhos, uma filha minha mora em São Paulo, a Júlia tem 19 anos, então ela mora em São Paulo, faz biomedicina lá. E Gabriele Radassi Israel, que é o nosso casal, mora conosco e estão muito bem. A igreja é uma igreja que tem 6 anos, estamos entrando no nosso 7º ano e está fluindo bem. É uma igreja que age nos 5 ministérios, ela é missionária, ela é bereana, ela é primitiva e ela atua em todas as esferas da sociedade. E a cada dia Deus tem feito algo maravilhoso, não somente no local que tem a sede, mas nos outros locais que nós temos também, as demais filiais também. São 7 anos, então, que fundou o ministério? 7 anos. E qual é o desafio hoje de ser um pastor que tem empresas, tem o seu business, tem a correria do dia a dia de um empresário e também tem a igreja para cuidar, pessoas para atender? Qual é o desafio que você enfrenta? Vamos lá. Até 2019, que foi o ano que eu recebi uma placa comemorativa, condecorativa, e fui logrado como um comendador pelo Estado de São Paulo, até ali a minha atividade era praticamente 80% empresa e 20% estar à frente da obra. Eu tinha pessoas que estavam ali assumindo aquilo que era o modelo do culto, o litúrgico e a organização. E eu, como provedor, eu viajava muito até chegar a pandemia. Então, depois de 2019, eu posso te falar que a igreja é 90%, as empresas são 10%. E as empresas desenvolvem agora a engenharia de fluírem de forma automática. Eu já não sou mais aquele empresário que eu tenho que estar em todos os lugares. Que está no operacional. Eu tenho que fazer com que o negócio produza eficiência. Porque a obra primordial que Deus me chamou, por mais que eu tenha sido exitoso no mundo empresarial, mas a obra primordial que Jesus me chamou foi para pastorear. Pastorear. É isso. Você hoje entende, então, que ser pastor, ser apóstolo é a maior prioridade hoje da sua vida? Foi onde e tem sido onde eu me encontro. Sim. Alegria e regozijo. Em todas as viagens, em todos os negócios, em tudo que se fiz, nas conquistas, nada me gerou o entusiasmo, a alegria e a satisfação, que é ver uma vida se apresentando no altar e aceitando Jesus como seu Senhor eterno e soberano. E vamos entrar aqui agora na máquina do tempo, vamos voltar para anos atrás, que é o momento da sua conversão. Como foi que você encontrou Cristo, como ele te transformou? Vamos falar sobre o início do Carlos Silva no Evangelho. Eu sou do interior e, sendo do interior, quando meu pai morreu, uma tia me pegou para criar aqui na cidade. Então tive uma infância um tanto quanto conflituosa. Rapidamente tive que assumir responsabilidades. Aos 9 anos eu já vendia picolé. 10 anos eu já vendia manga. Aos 14 anos eu já tinha um restaurante. Só que eu tinha um vazio dentro de mim. Com 18 anos eu já estava em um nível de expansão e empreendedorismo, eu posso assegurar, muito bom, prosperando, crescendo, mas com um buraco negro absurdo dentro de mim. A falta da presença de Deus e a falta do Espírito Santo, que eu só vim descobrir que eram essas duas faltas quando eu tive um encontro com Jesus. Um certo dia, todo final de semana, eu estava envolvido em coisas, saídas, baladas, etc. Um certo dia eu falei, hoje eu quero assistir um culto em uma igreja. E aí foi o dia que eu decidi assistir um culto. Nessa igreja, a vice-líder de louvor é a mulher que hoje é minha esposa.
a pastora Simone, e chegando lá eu aceitei Jesus. A partir desse momento eu comecei a ser moído por ele, comecei a me apaixonar, comecei a entender o que é o Evangelho e comecei a também ter experiências com o Espírito Santo. E ali se cumpriu na minha vida aquilo que está escrito, que o Senhor Jesus disse que vai lançar luz em meio às nossas trevas. Ou que treva é essa? Os buracos negros por questões, por traumas e por tudo que sucede na trajetória de vida do humano. Encontrei Jesus, a luz chegou, a partir daí eu comecei a fluir dentro de uma atmosfera totalmente compreendendo o que é reino e compreendendo o que é justiça celestial. E se a gente pudesse definir de fato o que mais impactou você no momento que você veio para o Evangelho, qual foi o que Deus fez por você que te tornou um apaixonado por Cristo logo quando você veio para o Evangelho? Me tratou como filho. Uau! Me tratou como filho. Eu sempre tive necessidade de crescer, de mostrar, de provar, e eu prosperei no meio dessa brutalidade. Eu prosperei, eu cresci, mas eu fazia tudo de uma forma para provar, mostrar e cumprir um rito em meio a uma sociedade que precisa ter para mostrar quem é. Jesus não. Jesus já chegou me amando, me dando acesso, me permitindo me assentar na mesa, me tratou com honra, com dignidade e abriu tudo aquilo que é o manancial celestial. Algo que você falou aí, apóstolo, eu achei assim de uma minúcia muito... É precioso, né? Você foi tratado como filho, você foi recebido como filho. Jesus, ele de fato te trouxe como filho. Quando a gente fala sobre pai e filho, a gente fala muito sobre a paternidade. E hoje nós temos total certeza, baseado naquilo que nós temos visto, é que grande parte dos cristãos, das pessoas que estão na igreja, elas têm perdido a paternidade justamente por ver Deus, por ver em Deus interesses pessoais, interesses terrenos, interesses que giram em torno daquilo que aquela pessoa precisa. E na sua visão, qual é o maior perigo do filho que ele deixa de agradar o pai pelo que o pai é e agrada o pai por aquilo que o pai pode proporcionar? Esse homem ou essa mulher, esse ser humano, ele está cavando um poço. Ele está cavando um poço porque, de forma natural e automática, nós fomos criados para crescer, para multiplicar e para produzirmos níveis de excelência. Em várias áreas. Isso é o natural. Deus, na sua infinita graça, favor e misericórdia, já nos criou para isso. Então eu não tenho que pedir a Deus aquilo que já é automático. O que é automático? Se eu obedeço, eu vivo. Se eu me submeto, eu recebo. Aquela oração que Jesus ensina acerca do Pai Nosso, ela é muito profunda porque ela vai dizer assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Só que uma interpretação mais profunda na Bíblia de Jerusalém vai dizer que o pão que está se referindo aqui é o pão cotidiano. O que é o pão cotidiano? É tudo que você precisa no seu dia a dia, Deus já lhe concedeu. Tudo que você precisa para o labor diário, Deus já fez. Então, se Deus já fez tudo e além das promessas estabelecidas, por que eu não irei tratá-lo apenas como Deus, Pai e amigo, e vou tratá-lo como aquele que vai servir tudo que eu estou me predispondo a viver de acordo com aquilo que eu me coloquei na obediência? Eu estou obedecendo porque eu quero que Deus me dê. Eu estou me submetendo porque eu quero que Deus cumpra. Não. Deus é muito além. Deus é muito mais profundo. O relacionamento de Deus é um pai mesmo. É um pai que ele vai te abençoar, mas ele quer te abençoar sendo você um bom filho. Uau! Sendo você um bom filho. E todo pai tem alegria. Em uma casa tem 3 filhos, 4 filhos, ou um filho que seja, e você vai ver o tratamento que cada um desses filhos vai oferecer ao pai. Tem filho, sim, que é interesseiro, e o pai dá a ele da mesma forma. Mas tem um filho que ama,
que zela, que se preocupa. E o pai ele vai dar uma porção dobrada para esse, por quê? Porque esse está o tratando com honra e dignidade, reconhecendo o seu real valor e não o que ele pode fazer. Isso que você falou, pastor, é precioso porque me fez, conforme você estava falando, eu fiquei pensando muito acerca do filho pródigo. Nós temos esse modelo da sua resposta, do que você acabou de falar, a gente enxerga esse modelo no filho pródigo, que é um filho que por um momento ele passa a não entender mais o pai como uma prioridade, como algo importante. Ele entende durante um momento a sua herança como o primordial, a sua herança como o que mais importa. Ele pega a sua herança, ele sai de casa, ele gasta tudo. Só que o interessante é que ele não perdeu a paternidade, porque o pai continuou o esperando. O quanto é incrível na sua visão com relação às pessoas que elas saem da presença do pai, as pessoas que se afastam por algum motivo, as pessoas que se distraem com outras coisas e esquecem que elas têm um pai. E esse pai, ele tem os critérios, ele exige alguns critérios para que essa pessoa ela viva de fato a paternidade e ela esteja na presença desse pai. Qual é a sua visão que você consegue extrair, por exemplo, do filho pródigo, comparando ele aos desviados no Brasil, as pessoas que estão dando as costas para o pai e estão saindo da presença de Deus? Vamos lá. A questão do caráter do humano é uma questão que você vai ficar estudando anos e mais anos e não vai chegar em um denominador. Porque o que é que você busca em Deus? Qual é o seu interesse em um pai? Já que supracitado aqui é o nosso Deus, o pai dos pais, que é o Senhor dos senhores. O que faz um homem, o que faz um filho querer abandonar sua casa, que quer dizer conforto, sua promessa, que quer dizer propósito, seu fundamento, que quer dizer história, para ir pegar tudo que foi acumulado sem sua força, sem sua habilidade, porque tudo já está dentro de casa pronto. Você cobrar uma herança sem ter participado de nada na etapa, pelo menos de honra. Honra, graça, favor e misericórdia. Isso são obrigações nossas. Agora, para eu coletar daquilo que eu não plantei, eu tenho que servir algo que alguém está esperando. Ele não ofereceu o que o pai estava esperando. Ele apenas pediu o que o pai construiu. Então, quando ele pede, o pai ama. E quem ama não vai cessear o direito daquele que é amado. Se é o que você quer, é. O pai dá com o coração partido, mas dá. Quando ele vai e gasta tudo fora, ele vem com a sã consciência. Ele fala, quantos trabalhadores do meu pai têm alimento? E eu aqui desejando comer essas bolotas desses porcos. Então voltarei e falarei para meu pai, pai, eu pequei, eu não sou digno. Então ele está disposto a reconhecer que ele pecou e que não é digno. É meio contraditório, mas eu vou ter que falar. Pai. Ele não volta arrependido para relacionamento. Ele volta arrependido para comer. Só que o pai continua sendo o pai, independente se ele é interessado na comida. Quando ele volta, o pai não quer saber se é fome. Porque ele está desejando as bolotas dos porcos. Qualquer comida para ele. Qualquer comida interessa. Só que o pai, ele vai dar excelência. Porque o pai sempre dá excelência, independente do que o filho fez. Então o pai chega e dá tudo o que é necessário. Dá roupa, dá sandália e dá anel. Traz a identidade criacional. Deus te criou para isso. Sim. Governo, fundamento e autoridade. Governo, fundamento e autoridade. Ou sandália, roupa e anel. Sandália. E qual é o segredo inserido em cada um, na sandália, na roupa e no anel, que todo cristão ele deve ter? Tá, vamos lá. Num regime judaico, dentro de uma linha judaica, o correto era chegar dentro da casa e tirar a sandália. Tirar a sandália, sim. Mas por que o pai deu a sandália para esse homem? Porque onde ele pisou foi imoral. Então ele precisava de uma sandália do lugar puro. Yes. Então ele recebe uma sandália nova para tirar ele da imoralidade. Por que ele dá uma roupa? Porque ele está nu. Nu nas asneiras, nu nas suas convicções e nu nas suas perspectivas. E ele está dizendo assim, eu vou te dar uma roupa.
Eu sei que você só queria comida, mas eu vou te dar sandália. Eu sei que você só queria comida, eu vou te dar roupa. Eu sei que você só queria comida, mas eu vou te dar um anel. Pra ver se dentro de você a sã consciência vem. E aí, beleza, e até agora não teve comida e o menino quer comer. Depois que ele dá uma experiência, isso o pai tá grudado no pescoço dele, beijando ele. Porque o pai, mesmo tendo dado uma sandália porque teu pé tá sujo, ele não te menospreza porque você tá sujo. O Uau. pai, mesmo dando uma roupa porque você não tem, tá nu, ele não vai deixar de lhe abraçar porque você tá nu. E o anel, não é porque você não tem mais parte na herança física que você perdeu a espiritual. Então você tem herança espiritual e o pai tá o tempo todo lembrando, ei, eu tenho promessa. Ei, independente de você ter ido para longe, ter feito coisas, eu continuo aqui no mesmo lugar. Toma uma decisão, toma uma atitude e eu farei grandes coisas. E por que que o alimento dado a ele é o tal do cordeiro cevado? Por que que vai dar intriga com outro irmão esse cordeiro? Porque o cordeiro cevado ele é feito para purificar. É um cordeiro de 3 meses e meio. Que é um cordeirinho que é para poder o degustar gere memória. Você nunca mais esquece. Então o pai está fazendo de tudo para que aquele menino ele volte para o princípio. O que é o princípio? Aquilo pelo qual Deus nos criou. E aí ele come o cordeiro, o irmão chega e vai dizer assim, o que foi que aconteceu? Tá tendo festa? Que zoada é essa? Aí o funcionário diz assim, aquele teu irmão que desperdiçou tudo voltou e o teu pai matou o cordeiro. Matou aquele animal que é o mais bonito que tem lá. Aí ele fica injuriado. Eu chamo inclusive esse homem, que é o outro irmão dele, O mais velho, né? o mais velho, o pródigo que não teve coragem. Porque ele está dentro de casa, ele tem tudo. E o pai vai dizer, tudo que tem é meu. Meu é seu. Você pode fazer o que você quiser. Agora não adianta você estar dentro de uma casa e se privando, achando que eu estou impedindo você de viver tudo que tem aqui dentro. E tem muita gente que vive dentro da igreja privado de tudo que o reino tem a oferecer. Inclusive na questão de prosperidade. Como é que Deus, que é rico, que é abundante, que é benevolente, que é poderoso para fazer infinitamente mais, vai querer com que seu povo, que leu, entendeu, obedeceu, vire alguém miserável na sociedade, sendo que nós, quando estabelecemos reino e justiça, tem um nome acima de todos os nomes que aparece, que é o de Jesus. Que mesmo sendo filho de Deus, se despiu da sua roupa. Aqui eu vou para o filho pródigo novamente. O filho pródigo está despido. E aí o pai veste ele. Jesus se despiu para que tudo que era impureza, tudo que era imoralidade fosse recaído sobre ele, para que hoje nós estivéssemos aqui com a roupa do Espírito, manifestando a glória e a presença de Deus. Ou seja, a gente pode dizer de fato que existia um perfil de cristão, de crente naquela casa, que é o irmão mais velho. Que ele é aquele que não segurou o irmão pro irmão não sair, mas reclamou pro irmão não voltar. Quando o irmão voltou, ele olha pro pai e ele faz: Ah, eu tô aqui há tanto tempo, você nunca fez nada pra mim, agora que veio este teu filho, você faz isso por ele. Você acredita então que isso é um perfil que a gente pode dizer que existe nas igrejas, de pessoa que quando vê alguém desviando, alguém se afastando, alguém saindo, não se importa? Acontece muito. A primogenitura incomoda muita gente. Porque a primogenitura, de forma automática, já tem um monte de benefício. Se esse filho que é o mais velho, ele não já é o primogênito, por que ele está reivindicando algo que, querendo ou não, independente do que se desviou, do que saiu e voltou, é Sim. dele. Então o pai só está lembrando, aí tudo que é meu é teu. Porque você é o primogênito, você foi o que ficou. Agora não adianta você ter ficado com esse espírito de rebelde e não olhar com atenção para aquele que precisa de uma oportunidade e da misericórdia. A nossa igreja, ela precisa exercer mais misericórdia, menos condenação e falar mais a verdade. Não, eu tenho até que repetir essa informação. A igreja precisa exercer a misericórdia Sim, e falar mais a verdade. e falar mais a verdade. Porque Uau. eu exerço a misericórdia e depois que eu cumpro, eu tenho o direito de falar a verdade.
É aquela questão que Jesus diz, eu venci o mundo. Ele já está dizendo, eu consegui fazer todas as etapas pela qual fui enviado, pela qual o Pai me enviou. Só que agora chegou a vez de vocês. Sim. E vocês vão ter que fazer e cumprir sendo meus imitadores, sendo o meu exemplo, o meu modelo. Então, eu tenho coragem de ver o irmão saindo e deixar ele ir. Sim. Mas eu não tenho atitude de segurar na mão dele e dizer assim, ó, eu sei que você está convicto, mas eu não vou deixar você sair, porque uma vez que você saia, você não vai perder só a questão da herança. Você vai perder a eternidade. O X da questão de sair não é a questão de perder a herança, mas perder a eternidade. É a eternidade. O céu fala de eternidade. Meu Deus. O céu não fala de nada daqui. Por isso que eu sou a pessoa que eu preciso trazer isso de forma bem clara. Por mais que eu possa crescer muito aqui, ser alguém bem-sucedido como pai, como família, como esposo, como pastor, como empresário, mas tudo isso aqui vai ficar. Por que eu estou aqui hoje? Primeiro que está na agenda de Deus. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a decisão e o efetivar vem do Senhor. Do homem são a preparação do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Então Deus, isso aqui é a agenda de Deus. Em um ano profético, que Deus está abrindo portas. E abre portas para todo mundo, abre para mim, abre para você. E a graça de Deus está se manifestando. A igreja parou de falar a verdade, e por parar de falar a verdade, nós temos só pedintes dentro da igreja. E lugar de pedinte é na porta. Dentro já são os curados. Observe aquele que está na porta pedindo, quando encontra com os 2 apóstolos, que pede a ele recurso, fala, de ouro nem prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Ele entra pulando, saltando dentro da igreja. Por quê? Porque o pedido foi para fora. Dentro é para viver a realidade do evangelho. Então, dentro eu não vou ser o pedinte. Dentro eu vou ser o cumpridor. Dentro eu vou ser o exemplo. E dentro eu vou me permitir ser moído. Porque o evangelho ele vai moer a gente. Ele vai moer. O evangelho fala de Cristo que foi moído. Não fala de Carlos que não foi rasgado. Eu tenho que ser rasgado porque Cristo foi moído. E quanto mais eu me permito viver a verdade do evangelho, mais influência diante das esferas espirituais eu terei e mais exemplo diante de Deus também eu posso constituir. Mas por mais que eu viva isso tudo, mesmo assim não vai ter nada a ver comigo. Vai ter a ver com o sacrifício número 1, que foi o que Jesus fez. Então eu não vou impedir o povo de se achegar na presença de Deus. Mas tem regras, tem leis, tem estatutos e tem mandamentos que nós estamos deixando passar despercebidos. E esse é um tempo de nós falarmos as leis, os mandamentos, os princípios e as verdades. É o tempo de esclarecer e de fato dizer aquilo que as pessoas precisam ouvir e não que as pessoas querem ouvir. Você acredita que, por exemplo, existem muitos cristãos hoje, né, entrando agora para esse ponto de prosperidade, existem muitos cristãos com a mente limitada quando o assunto é dinheiro. E se existe, qual é o perigo do cristão com a mente limitada com relação à prosperidade? Geralmente, às quartas-feiras, eu dou mentoria para empresários. E a mentoria para empresários, eu tenho um hábito de transformar os mentoreados em agentes celestiais. De que forma? Aplicando sobre eles a mordomia cristã. O que é a mordomia cristã? Eu sou mordomo. Eu tenho tudo, mas eu sou mordomo. Eu vivo bem, mas eu sou mordomo. Eu tenho qualidade de vida, na minha casa não falta nada, mas eu sou mordomo. O que é ser esse tal mordomo? É tudo que Deus colocou em minhas mãos eu colocar a serviço do reino. Tudo que Deus colocar em mim e me fizer constituir, eu lhe devolverei na hora que ele requisitar. Quando aquele homem muito rico, aquele jovem muito rico chega para Jesus, ele quer ter uma experiência com Jesus. Poderíamos chamar até de deiuse. É uma experiência de milagre, de poder e de prodígio. Só que Jesus convoca ele para vender tudo que ele tem. Venda tudo que você tem. Porque para alcançar tudo que eu vim fazer, você vai ter que vender tudo que você tem. Não tem nada a ver com perder a riqueza. Tem a ver em sair do propósito
que ele estava incutido, que é ter para ser. E com Jesus é ser primeiro para ter. Entendeu? Então é o que acontece nesses dias. Quem critica o cristão que prosperou, ele é doente. Ele não teve a capacidade de fazer o que tinha que ser feito. E aí, como ele não conseguiu ir para uma linha de rompimento, e não teve humildade para dizer assim, ó, eu preciso entender o que é prosperidade. Porque a prosperidade glorifica a Deus. Quando é canalizada para o lugar certo. Agora, qual é a prosperidade que não glorifica a Deus? É aquela prosperidade que só eu apareço. Agora, tudo que está em mim, a hora que Deus precisar, eis-me aqui. Está à tua disposição, Senhor. No tempo dos apóstolos, na igreja primitiva, a Bíblia diz que o povo, de forma unânime, decidiram vender tudo que tinha. Não trataram nada do que possuía como seu. Vendiam tudo e depositavam aos pés dos apóstolos. E aí eu fico pensando, o que tem na vida desses homens de Deus que faz com que toda a sociedade decida vender tudo e colocar todo o recurso ali aos pés? Aos pés deles. Idoneidade. O quê? Caráter. Tem verdade. Tem credibilidade dentro e fora. O que prega no altar vive fora. O que prega no altar, sua família testifica. Uau! O que prega no altar, seus filhos falam, eu conheço meu pai. Eu conheço meu pai. Meu pai é isso no altar, meu pai é isso embaixo, meu pai é isso em casa. Eu sou o primeiro fã de meu pai, os filhos falando. Esse é o tempo de nós constituirmos isso dentro de casa. Eu não teria coragem de pastorear um povo sem minha casa estar em ordem. Nossa, eu não teria coragem de pastorear um povo se a minha casa não estivesse em ordem. Começa primeiro de dentro de casa. E eu não caio nessa história que muitos pregadores dizem que vai a si mesmo. Você tá cheio de problema, mas vai a si mesmo. Depende do problema. Tem problema que eu estou enfrentando que é pela lapidação do meu caráter. Tem problema que eu estou enfrentando pelo grau de dificuldade que eu mesmo estou estabelecendo e gerando dificuldade do poder de Deus se manifestar. Tem problema que eu estou enfrentando na minha vida diária, dentro da minha casa, dentro do meu casamento, porque eu sou um homem de dura cerviz. Sim. E quando eu sou um homem de dura cerviz, mas um homem assim pode ter sido chamado para o altar? Os homens que mais foram chamados para o altar foram homens problemáticos. Sansão é problemático. Samuel é problemático. Uau! Parece que Deus gosta, né? Pedro é problemático. Judas, problemático. Então, tem o Judas que some, que rouba, que se mata, mas tem todos os demais que fogem. Tem um Pedro que diz assim, eu estou excomungando esse Deus que vocês estão falando, eu não estava com ele. Você estava? E por que você está com a roupa parecida? Não, é engano. Porque na hora que vem a pressão do cumprimento da chamada, você tem que ser homem para dizer, eu estou com ele. Eu estive com ele. E ele mudou minha vida. Ele mudou a minha realidade. O apóstolo Paulo, ele está, acho que na sua segunda viagem missionária, ele vai chegar com muita ousadia, publicamente vai pregar, e o pessoal, ele vai danificar o comércio de algumas pessoas, porque ele mexeu no tutano dos deuses estranhos. E aí pegam ele e dão uma surra pesada. Mas é uma surra muito forte, que vão apresentar ele ao pretório, ao Pôncio, só que ele não está em condições nem de andar. É necessário as pessoas carregarem ele. De tanta pancada que ele tomou, o apóstolo Paulo tomou tanta pancada que vai ser carregado por alguém. Chegando lá em cima, ele fala assim, eu queria pedir uma oportunidade. Aí todo mundo fala, com certeza vai se arrepender. Sim. Com certeza ele vai dizer, gente, eu errei, eu tô aqui apanhando e eu quero sair disso. Ele fala, gente, eu tô feliz. Eu tô feliz porque hoje está se cumprindo na minha vida aquilo pelo qual Jesus morreu e ressuscitou. Hoje sim eu tô entendendo o que é a dor do evangelho vivida dentro das minhas entranhas. Ele começa a narrar o fato, ele indo no caminho de Damasco, a experiência da luz, tudo que aconteceu na rua chamada direita, que quem vai habilitar ele com dom de cura é um quase que analfabeto. Ele vai dizer, para mim é perturbador, eu que vivi uma vida dedicada a respeitar as leis, a cumprir tudo que está escrito,
estava sendo cogitado para ser o próximo após Gamaliel, eu fui confrontado por esse evangelho, por um homem que largou seu melhor prazer no céu e veio para cá dar vida por nós. Então, hoje eu vejo na minha carne se cumprindo o desejo pelo qual o Senhor me chamou. Você falou algo que eu achei assim muito, cara, eu achei muito interessante. Os 12 eram os discípulos de Jesus. Judas foi o que traiu. A gente tem muita facilidade para falar sobre o Judas que traiu e tem muita dificuldade para falar sobre 11 que deram as costas, ou 10 na verdade, porque João foi o único. Sim. 10 deram as costas, Judas traiu, mas os 10 de certo modo eles traíram também, eles deram as costas. Isso é algo que faz sentido? A igreja fala muito de Judas, mas esquece dos 10? 2 pesos, 2 medidas. É tipo, Judas foi o pesadão. E o restante? E o restante, que largou da mesma forma. E o final de tudo, a vida, você falou de João, o apóstolo do amor, ele termina a sua vida ali em uma ilha solitária, ilha de Patmos, lá na Turquia, Ásia Menor, eu estive lá. E é um lugar terrível. Não conseguiram matar ele porque Deus liberou uma palavra que ele não iria morrer. E ele morreu de morte natural. Foi submetido a tachos de óleo, foi submetido a muita pressão, mas a palavra de Deus ela é poderosa e se cumpre. Só que quando você observa os demais fazem o quê? Pedro diz assim, eu vou pescar, o Paulo também vou. Todo mundo vai com ele. O evangelho é pouco para quem tratou ele de qualquer forma. O evangelho é pouco para quem tratou ele de qualquer forma. O evangelho é muito para quem amou Jesus. Então o cara vai dizer, rapaz, você está perdendo tudo. Não, estou perdendo nada. Tudo quem perdeu foi Jesus. Deu tudo por mim, fez tudo por mim. Deu seu sangue por mim. Abriu mão de tudo por mim. Tudo que eu fizer aqui é nada. Então eu vou servir a Ele e adorar Ele com a minha riqueza, com os meus dons, com as minhas habilidades. E tudo vem dele e tudo volta para Ele. Porém, o que é traição? É a incapacidade de se permitir ser moldado na totalidade por um propósito ou um projeto específico de cunho celestial. Esse tipo de traição que nós estamos falando aqui é a traição dos discípulos ou o abandono dos discípulos. É negar a visão que Deus passou. É abandonar o propósito que Deus lutou pela vida de cada um deles. Só que os discípulos fizeram isso, mas nós, se vacilarmos, todos os dias, o afloramento, os altos e baixos diários dentro do nosso cotidiano, faz com que uma ação de uma pessoa me desmotive para não cumprir o propósito. O evangelho ele é raso quando alguém que não recebeu da infinita graça tem o poder de me influenciar a esvaziar de Deus. Como assim? Deus me encheu, é o que eu falo. Deus me salvou, é o que eu falo. Deus me transformou, é o que eu falo. E por que pessoas que não têm essa totalidade de Deus tendencia a desmotivar tanto o povo de Deus? Porque uma palavra de descrédito, depois de você ter saído de um culto de poder, de graça e de unção, uma palavra de descrédito dentro da sua casa, retira tudo que você viveu lá no ambiente do culto. Por causa do seu nível e do seu interesse que você tem perante o altar e perante Deus. As pessoas vão começar a lhe respeitar, principalmente dentro da sua casa, quando a causa do evangelho se tornar muito nobre para você. E a causa do evangelho se tornando nobre para você e para mim, eu abro mão de tudo que é meu. Mesmo tendo. Você fala, mas falando que tem uma coisa... Uau. Não, eu já fiz isso. Certo dia Deus me pediu, Deus já pediu. Pediu tudo, o tudo é tudo. O tudo dói, o tudo geme. E as ofertas gemem também, né? Eu tinha um desejo de mudar a sociedade através de investimentos. Sim. Só que investimento não muda a sociedade. O que muda a sociedade são homens transformados. O que muda a sociedade é uma família edificada no altar. O que muda a sociedade é alguém que confronte o pecado, a imoralidade e tudo aquilo que é contraditório ao que a Bíblia trata como primordial. A sociedade precisa de gente que fale a verdade que transforma, que cura, que liberta. E sim,
Os últimos dias vão ser últimos dias de nós sermos moídos, mas não mais pelas nossas transgressões. Porque pelas nossas transgressões, Jesus já foi moído. Chegou o tempo e está chegando o tempo de nós sermos moídos pelas transgressões do povo, que você vai ter que pagar preço. Deus nos chamou para isso. Vós sois meus discípulos. Façam as mesmas coisas que eu fiz. Quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Um ponto assim também que é muito interessante é justamente essa questão do dinheiro, do dinheiro e a prosperidade. Vamos à pergunta enigmática, a pergunta da entrevista. O crente, ele tem que pensar em ser rico, dinheiro mesmo, money, né? Lá em São Paulo a gente fala grana, a pechincha. O cristão tem que ter esse pensamento, e se tem que ter esse pensamento, qual que deve ser o motivo da riqueza dele? A riqueza sadia é a riqueza que glorifica a Deus. Yes. Se a riqueza sadia é aquela que glorifica a Deus, eu posso ter tudo, sim, mas eu não posso aparecer, porque Deus vai ser glorificado. Yes. Então, o povo, para prosperar, vai ter que trabalhar, como todo mundo. Mas não é trabalhar de qualquer forma, porque o nosso povo cristão, ele ora 10 minutos buscando uma bênção de uma riqueza que vai mudar a vida dele. Deus não vai fornecer riqueza para alguém que orou só 10 minutos e que não alinhou o seu propósito com o projeto dele. Sim. Então eu tenho que alinhar o meu projeto com o propósito de Deus. Se não tiver alinhado, esquece. Esquece, a sua riqueza é mamon que está te dando. E tem muita gente dentro da igreja que prospera. E não é Deus. Não, porque ele começa a se tornar imoral. Ele começa a atrair a esposa. Sim. Ele começa a ficar altivo. Ele fica soberbo. A luxúria invade ele. E aí Deus não aparece mais. É um popstar aparecendo ao invés do reino. É um popstar gospel. É um popstar gospel. É isso mesmo. E quem te fala isso, eu tenho um respaldo para falar. Não construí nada da igreja. Tudo que eu vivi foi trabalhando. Eu não tenho nada contra aqueles que recebem incentivo e benefício. É justo quem trabalha receba salário. Mas até o dia de hoje, eu sou o que mais trabalha na igreja. Para eu fornecer para a igreja recurso e subsídio. E para que eu seja exemplo para a igreja. Mas também o povo critica muito a prosperidade porque as lideranças não tornaram os fluxos financeiros transparentes. Porque quando não tem transparência, você não quer vender sua propriedade para botar no altar. Agora, se tem transparência, você sabe o que é feito com cada centavo daquilo. Eu não quero falar sobre dízimo, sobre oferta, porque o dizimista ele é mediano. Como assim mediano? Dízimo, o nome já diz, é dízimo, é mediano. Eu quero falar sobre generosidade. O que é uma pessoa generosa? É aquela que faz infinitamente superior do que foi pedido. E as pessoas que fazem isso glorificam a Deus antes de tudo. Então eu tenho um recurso, eu tenho para dar, eu tenho para vender, eu tenho para emprestar, mas não é eu que apareço. É o dono de tudo que aparece. E por que o cristão ele não prospera 90%? Primeiro que ele tem a mentalidade miserável. E essa palavra miserável é mediana. Ela é mediana, ela acredita que Deus cura, sara, salva e liberta. Mas ela não acredita que Deus pode prosperar ela até um nível de riqueza. E quando acontece isso, provavelmente está fazendo alguma coisa errada. Provavelmente tem que saber o que foi que aconteceu para essa pessoa prosperar. Deus não é o Deus do já? Sim. Deus não é o Deus do agora? Sim. Uma pessoa pobre e miserável pode ser agora e amanhã tá rica. É só ele ter feito uma coisa que agradou a Deus. A Arca da Aliança foi para uma casa, lembra? Sim. De Obed-Edom. A casa dele era a menorzinha do bairro. Ele era o pobre, a família dele era pobre. Só que nessa casa tinha a presença de Deus. Só que nessa casa tinha gente que orava e que não se corrompia nos costumes locais. Foi o lugar que hospedou a Arca da Aliança. 3 meses depois, chega a notícia que o homem ficou mais rico do que todo mundo lá. Porque quem hospeda a presença com santidade, integridade, idoneidade, prospera naturalmente.
Naturalmente, não tem por que Deus não prosperar aquele que obedeceu. Não tem por que Deus não prosperar ou enriquecer aquele que é cumpridor de tudo que está escrito. Veja a história de Jó. Jó já era o homem mais rico do Oriente. Sim. Jó era o homem mais rico do Oriente, mas ficou na mazela, na chaga. Só que no final deu em quê? Virou rico 10 vezes. O homem do Oriente. Agora quem tinha capacidade de chegar perto de Jó, que era 100 vezes menos, agora tem que ter 1000. Ninguém consegue alcançar aquele que tem benevolência de Deus por aspectos de obediência e retidão. Meu Deus do céu. Você pode. Se você tem obediência e retidão, os homens podem tirar tudo de você. Com a mesma quantidade que ele tirar, Deus devolve no dobro. Absurdo. Ou seja, é a fidelidade, né? Porque você falou uma frase que eu achei interessante. Você nunca não dependeu da igreja para construir o que tem. Você sempre trabalhou. Ou seja, o trabalho ele devolve. E quando você está na igreja alinhado aos propósitos de Deus, quando você tem retidão e obediência, o altar também não toma, ele devolve. Sempre. Ó, Uau! ó, quando a Bíblia diz assim, trazei todos os dízimos A casa do tesouro. à casa do tesouro. Onde é a casa do tesouro? Olha que ponto interessante. Yes. É a igreja. É o altar. Ah, mas lá só tem... Não. O aspecto igreja, a Bíblia diz que os portais do inferno não poderão prosperar ou efetivar desordem contra ele. Os portais do inferno não irão prosperar jamais contra a igreja do Senhor. Tá bom. A igreja é o quê? A igreja é a noiva do Cordeiro. E dentro dessa noiva do Cordeiro, esse altar é a casa do tesouro. Então você vai prosperar lá. Quer você goste ou não. Mas por que eu vou prosperar lá? Porque a igreja não pertence a homens. A gente cria muita crítica no modelo da igreja da terra, só que a igreja não é da terra. Quer o homem suba lá e faça coisa errada, quer o homem suba lá e minta, quer o homem suba lá e engane, a igreja ela continua ali ó, imaculada. A igreja do Cordeiro ela é imaculada. Yes. Então, vai prosperar, vai crescer, vai multiplicar, porque isso é a via natural. A Bíblia diz que do fundo do altar tem um rio que jorra água, fonte de águas vivas. Águas vivas. Para purificar o quê? O altar. Então, o povo para prosperar tem que primeiro aprender a se enquadrar e se encaixar no querer do Senhor. Se enquadrar e se encaixar no querido Senhor. Enquadrar é uma coisa, encaixar é outra. Eu me enquadro, pronto, mas você se encaixou? Porque você aceita até o que está sendo dito, mas não decide caminhar a sua peregrinação para chegar num lugar que você vai ser habilitado para viver tudo que Deus tem. O povo que está no deserto, o que é que está? O povo diz assim, quer dizer que o Senhor nos tirou do Egito para nos fazer morrer aqui? Sentiram ingratidão, né? Que é isso? Sabe por que não matou a gente lá mesmo? Aí Deus, dentro de uma linguagem, de uma identidade analítica, por que não matou no Egito? Porque Deus já sabia que eles iam se perverter, iam aflorar, iam desonrar. Deus já sabia. Mas por que Deus não permitiu eles morrerem no Egito? Para a imoralidade não ser eterna. Porque deserto é um lugar de tratamento. Então é melhor o imoral morrer no deserto. Porque ele resmungou. Mas Deus o permitiu passar ali para um destino. Então, como você se comporta no deserto, o que você fala nos seus desertos determinam o seu desejo. Se é volta para o Egito ou se é cumprimento para entrar na terra prometida. Então, o povo ele está no deserto comendo aquilo que é um alimento que não vai causar dano no deserto. Mas o povo não quer saber de alimento qualquer. O povo quer comer aquilo que a carne deseja. E diante de Deus, você tem que emanar aquilo que glorifica a Ele. É sempre para ele, né? Deus não divide a glória dele com ninguém. Não, jamais. Então, o povo ele sai de uma linha de deserto. Josué chama o povo assim, ei, de 20 anos para cima todo mundo morreu. Por que todo mundo morreu de 20 anos para cima? Porque foi o povo que desejou voltar para o Egito. E eles queriam morrer lá. Só que Josué falou, eu vi tudo que sucedeu e eu preciso propor algo a vocês. Decidam hoje o que é que vocês querem. Porque vocês estão prestes a gerar vida. Porque 20 anos para cima agora vai começar a gerar vida.
Era para baixo quando morreram. Como eles já morreram, agora os 20 anos para baixo já são 20 anos para cima. Vão entrar na terra prometida. E já estão todos com os seus ventres curados. Para entrar na terra, esquecendo tudo que os seus entes queridos fizeram. E, consequentemente, viver tudo que Deus tem na terra prometida. Deus nos salvou, nos colocou prostrado na igreja, no altar, mas nos deu uma terra prometida. A terra prometida não é aqui. Então eu posso viver tudo aqui, comer tudo do bom e do melhor aqui, mas não é a terra prometida aqui. A minha riqueza não é terra prometida? Claro que não. A minha prosperidade não é terra prometida? Claro que não. Eu sou miserável se achar que a minha prosperidade aqui é a terra prometida. Não é, e eu não quero que seja. A terra prometida é no dia que a última trombeta soar e o Senhor voltar para arrebatar a sua igreja. Aí nós vamos encontrar com o noivo e vamos ser conduzidos à terra prometida, que é o jardim, que é o Éden transformado. E o trono da glória vai ser colocado lá no centro. Lá em Apocalipse 22 vai dizer que nesse jardim vai estar também o trono do Cordeiro Santo, que deu a vida por nós, mas lá vai estar uma árvore que vai produzir 12 frutos. E diz que não vai ter mais imoralidade lá. Vai ser eternamente, os seus servos vão adorar ele. E os seus nomes vão estar escritos nas suas frontes, na sua testa, como vencedores. Alguém que prevaleceu e não se permitiu ser influenciado pelos costumes da terra. Porque o que não vai faltar daqui para frente são costumes. O que não vai faltar são costumes. Pastor, apóstolo, um ponto que é muito interessante, né, e justamente ainda sobre essa questão de prosperidade, de dinheiro, qual é a linha tênue que existe, né, que é o limite que um cristão tem que ter? Porque você já ensinou aqui agora de forma muito clara que o cristão tem sim que pensar em prosperar e que a riqueza do cristão tem que ter propósito, isso está muito claro. Mas eu queria te perguntar também qual é o limite que deve existir para o cristão entender que a partir daquele ponto ele não pode passar no sentido de colocar o coração no dinheiro, de pegar o dinheiro e fazer do dinheiro o seu Deus, que é o caso daquele cristão que ele até abençoa as pessoas, ele até ajuda as pessoas, ele direciona para outras pessoas, mas conforme ele vai vivendo aquela vida de prosperidade, dinheiro, o dinheiro começa a tomar conta do coração dele e ele coloca o coração no dinheiro. Qual deve ser a linha, qual deve ser o limite que todo cristão deve ter quando ele começa a prosperar? O maior bolso dele é o do coração. O maior bolso do cristão não é o da calça, é o do coração. Se esse bolso estiver cheio de propósito de Deus, o dinheiro não vai corromper ele. Agora, se ele se distrair para as tendências, para o avanço tecnológico e começar a esfriar do propósito, ele não enriqueceu sendo frio na fé. Ele enriqueceu sendo aquecido na fé e sendo cumpridor de princípios e propósitos. Porque depois que ele enriqueceu, que ele prosperou, ele vai diminuir o ritmo. Por quê? Exato. E o que passa é o seguinte, a linha tênue é essa. Depois que eu alcanço o objetivo, eu já não oro como eu deveria. Eu já não jejuo como eu deveria. E as rotinas de jejum, rotinas de cultos dentro do lar, porque tem meu culto que eu presto na igreja, e tem meu culto que eu presto dentro da minha casa, porque o céu não vai descer, na maioria das vezes, dentro da igreja, mas vai descer na minha casa. E na igreja vai ser só a abertura pública da glorificação do nome de Jesus. O ambiente da glória mesmo que Deus quer fazer é no seu primeiro ministério. É dentro da sua casa. Deus aparece no Éden e todos os dias ele tem esse relacionamento no Éden. E Deus quer esse relacionamento com o seu povo. Nós somos o seu povo. Deus quer que nos assentemos à mesa como bons filhos, convide Ele para a comunhão, que os nossos filhos decidam ser cumpridores desses ritos bíblicos, independente de avanço tecnológico, independente do que está acontecendo do lado de fora, dentro da nossa casa tem que ser um manancial celestial. Se a minha casa foi substituída, a adoração, por aspectos tecnológicos, realmente você está fadado ao fracasso e o dinheiro vai destruir você. E eu conheci muita gente muito rico de recurso, mas pobre de espírito.
Mas eu conheci gente Cara, rica. isso aí é forte. Rico de recurso e pobre de espírito. E são as pessoas mais miseráveis que eu conheci. Que as pessoas decidem colocar o seu dinheiro como vitrine. Mas o seu caráter é difícil, seu gênio é complicado, o relacionamento com essa pessoa é um relacionamento só de interesse. As pessoas não têm o respeito pelo que ela representa, e sim pelo que ela pode proporcionar. Igual o evangelho de um filho que chega no altar só pedindo, pedindo, pedindo. Os 10 leprosos chegam e Jesus cura os 10, só um volta. O que volta é o quê? O que volta não quer só cura, quer salvação. Eu não posso me contentar só com a cura. A cura é o básico do céu. A cura é o básico do céu. A salvação é tudo aquilo que o Senhor Jesus veio na terra para nos salvar, Uau. para nos tornar benditos. Uau. Glória a Deus. Cara, que incrível. Esse foi o apóstolo Carlos Silva. Acho que o título dessa entrevista aqui vai até ser uma lição sobre como prosperar, sobre prosperidade. É interessante que a gente tenha esse pensamento de ser próspero, gerar riqueza e através disso transformar a vida de outras pessoas. Meu apóstolo, se hoje, né, eu sempre faço essa pergunta para todos os convidados, se hoje fosse o seu último dia aqui na Terra, se hoje fosse seu último dia aqui na Terra e você tivesse uma oportunidade de deixar uma mensagem que fosse ser vista por todo mundo, qual seria a última mensagem da sua vida? A verdade do Evangelho que mudou a minha vida foi tudo aquilo que causou choque no meu caráter. A verdade do Evangelho que mudou a minha vida foram as verdades que causaram choque no meu caráter. Estamos dando muita palavra vazia, mas com efeito de cheia. Efeito de neuro. Efeito de coach. Sem entrar nessa área que não compete aqui. Mas quando se fala de reino, precisamos falar tudo que emana do céu. E eu demorei muito para me enquadrar, porque quem me visitava pelo que eu tinha. Só uma pessoa me visitou pelo que eu precisava ser. E a pessoa que me visitou pelo que eu precisava ser, me falou que eu precisava ouvir. E eu sou fruto da coragem de alguém, de me falar a verdade, e não de amaciar o meu ego. Então hoje, palavras duras são extremamente necessárias para conduzir as nossas vidas para a eternidade. Uau, essa seria a mensagem que seria ouvida por todo mundo se caso hoje fosse a última mensagem, o último dia do apóstolo Carlos Silva. Meu apóstolo, fica à vontade, deixa suas redes sociais, o seu Instagram, quem quiser visitar a igreja, qual é o perfil da igreja, pode ficar à vontade, meu amigo. Amém. Eu quero agradecer também. Eu que agradeço. Agradecer, louvo a Deus pela tua vida, por essa oportunidade. Amém. E eu faço parte da Salvar Nações, Ministério Apostólico Internacional Salvar Nações. Fica aqui em Salvador, na Ladeira do Ostiep, Avenida Professor Mário Ribeiro, 1292. E o nosso Instagram é @mains, MAINS. SN, perdão. Salvar Nações. Salvar Nações. Que é Mains Oficial. E minha rede social é @Carlos Silva. Ou é Apóstolo Carlos Silva. É fácil de achar. E eu quero, nesse dia, só louvar o Senhor. Eu tô aqui e eu gerei dentro de mim, esses últimos 2 dias, algo que pudesse só falar de Cristo. Exaltar a Ele, porque o homem mesmo não consegue fazer nada. E eu só comecei a ter sentido de vida quando os meus buracos negros foram clareados pela luz do Evangelho. Então, Cristo apareça e que eu suma, e muito obrigado. Meu querido apóstolo, eu queria te agradecer pelo tempo que você cedeu. Muito obrigado por enriquecer o nosso público, a nossa audiência, né? O apóstolo, como vocês viram, é alguém muito conciso nas palavras, é alguém que fala não só com a teoria, mas com aquilo que ele viveu na prática, com aquilo que com o tempo ele construiu. Então, essa é a nossa ideia, trazer pessoas assim, relevantes, para enriquecer o nosso público. Muito obrigado, meu apóstolo. Obrigado, eu.
Deus abençoe. Nós vamos ficando por aqui, não se esqueça. No podcast de hoje nós aprendemos lições valiosíssimas, né? E eu, como sempre, anoto cada insight que é entregue na entrevista. E uma das lições mais valiosas que a gente aprendeu hoje é justamente quanto ao limite da mente. Às vezes, ter uma mente limitada quanto a uma ideia, um conceito, algo que você acredita, isso pode ser um motivo de te impedir de avançar e de crescer mentalmente. Às vezes, por achar que o crente não pode prosperar, às vezes, por ler um texto que é completamente fora de contexto, é implementada na sua mente a ideia de que você não pode ter dinheiro, de que se você ter dinheiro você não vai para o céu. Mas na verdade não, o dinheiro ele é necessário e ele é uma ferramenta. Com o dinheiro você consegue ajudar alguém, com o dinheiro você consegue tirar alguém de uma situação ruim, com o dinheiro você consegue construir recursos e gerar riqueza para outras pessoas. Pense comigo, se nós somos filhos de Deus, qual seria o sentido de pregarmos uma ideia de pobreza? Se nós somos filhos de Deus, por que nós estaríamos limitados quanto à riqueza? A verdade é que Deus te colocou aqui e Deus não tem interesse em você ser pobre. O interesse de Deus é que você seja rico e rico o suficiente para nunca permitir o dinheiro encher o seu coração e tomar o lugar dele. Se você pensar assim, você pode enriquecer, você pode prosperar e o melhor de tudo, você pode cumprir o propósito do evangelho, que é ajudar as pessoas. Não é vertical, é horizontal. Esse foi o nosso episódio de hoje do Youngcast. Não se esqueça de ativar as notificações, se inscrever no canal e também seguir a gente lá no Instagram. A produção vai deixar aqui para vocês, na verdade vai estar aqui, a próxima entrevista. É só você clicar que daqui a 5 segundos eu já te recebo e a gente vai junto para mais uma entrevista. Vai, clica aqui.